nosso departamento. Nós te louvamos, Pai, porque nada podemos fazer de nós mesmos, mas somente por meio de Ti e para Ti, Senhor, fazemos todas as coisas. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse ambiente para tratar coisas ao nosso coração, para fazer em nós aquilo que você deseja fazer, para comunicar as verdades do Pai a nós. Obrigado por Tua presença, obrigado por cada grupo de conexão que está reunido aqui, Senhor. Nós temos andado naquilo que você tem nos confiado, e temos visto frutos disso, Pai, pessoas chegando para você, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, e nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tudo é para você. E nós te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, gente. O tecladista pode ficar comigo aí. Você que está em casa, que não entendeu nada do que aconteceu aqui, nós estamos no nosso primeiro culto GC de 2023. Aleluia! Essa galera está animada porque essa foi um dos passos, um dos remos da visão que Deus nos entregou enquanto departamento. E nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos confiou. Quero ouvir os IGCs, vocês estão animados? Aleluia! Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aquilo que Deus tem feito por meio dessa visão. E esse momento é um momento mesmo de celebrarmos, de darmos graças a Deus por tudo que Ele tem realizado. Você é grato porque você está em um GC? Aleluia! Você é grato porque essa visão chegou nesse departamento? Amém! Glória a Deus! Gente, fiquei muito feliz, Quinta-feira nós tivemos um GC, nós estávamos reunidos nas casas. E como foi bom, a gente estava lá no GC de Pamela e Júnior, eles estavam passando pela, milésima transição. Mas nós fomos lá e nós ficamos impressionados com aquilo que Deus tem realizado, tem tocado através dos grupos de conexão. E você sabe que hoje nós estamos no nosso dia de visão, Nós estamos naquele culto da visão também, onde nós vamos hoje reforçar um pouco daquilo que é a visão do GC, para relembrar um pouquinho para você como isso aconteceu e como isso nos toca, nos alcança. E eu queria mesmo que você abrisse o seu coração, Nós vamos ver um pouco mais daquilo que Deus colocou para a gente, enquanto departamento de jovens aqui em Campina Grande. Essa visão já tem tocado outros lugares, mas nós cremos mesmo que Deus vai fazer com que a gente toque áreas específicas dessa cidade aqui, jovens nessa cidade, através do grupo de conexão. Você se alegra com isso? Então, o seu GC, ele é uma porta aberta, ele é uma porta de oportunidade para que pessoas possam chegar ali e ser alcançadas. Eu trouxe aqui algumas imagens, eu queria que o pessoal da mídia já me ajudasse, colocando aquela primeira imagem para mim, por favor, aqui no telão. Queria lembrar com você algumas coisas da visão, alguns passos que o Senhor nos deu, enquanto visão, enquanto missão, enquanto valor. E para lembrar para você qual é a nossa visão, qual é a visão dos grupos de conexão. A nossa visão é gerar, através dos pequenos grupos, conexão entre os jovens, verbo da vida, promovendo um ambiente de harmonia, de unidade, de consciência, de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Sabe, gente, Deus trouxe para nós nesse ano algo voltado para discipular, para te acompanhar mais de perto, para estar junto de você. E uma da nossa visão, parte da nossa visão é justamente trazer essa consciência de conhecer a Jesus, de ser um verdadeiro discípulo, de ser alguém que tem os parâmetros ou a essência e entende isso de quem é Jesus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso também. E de fazê-lo conhecido. Lembra que nós temos aqui esse lema, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. E o grupo de conexão, ele tem esse aspecto também.
Nós queremos trazer e fazer com que o grupo de conexão seja esse ambiente onde as pessoas elas sentem a liberdade e o aconchego de estar ali, de ser abraçada, de ser alcançada. E nós vamos, por meio do grupo de conexão, discipular as pessoas e também fazer com que elas façam outros discípulos através daquilo que vocês têm recebido dentro de vocês. Amém? Então o grupo de conexão é essa ferramenta que vai fazer com que a gente avance, com que você cresça, com que você se desenvolva no propósito que Deus tem para você. A nossa missão é promover, através dos pequenos grupos, um ambiente de intimidade, de unidade, gerando conexões divinas e possibilitando o nascimento de verdadeiras amizades. Eu queria que você celebrasse aqui. Se você entrou num grupo de conexão e você conseguiu alcançar algo disso aqui, conexão de vida divina, intimidade com as pessoas, quem foi alcançado por essa missão do grupo de conexão? Aleluia! Então eu creio mesmo e eu tenho testemunhas, nós temos testemunhos de pessoas aqui que chegaram num grupo de conexão, que não se conectavam a ninguém, que chegavam e estavam na igreja e passavam aqui, mas não se conectavam. Vinham para os cultos, saíam e não falavam com ninguém. Mas as pessoas já estão sendo alcançadas, né? Você já está celebrando isso. Tinha gente que nem falava direito hoje, fala pelos cotovelos, né? Então o grupo de conexão está fazendo esse propósito. E nossos valores é a conexão, a unidade, a alegria, a intimidade, a diversão e o discipulado. Você que está nos acompanhando aí, você viu que esse povo é um povo divertido. Rapaz, era para vocês celebrarem, o povo sentir lá. Esse povo é um povo divertido. Então nós temos nesse ambiente de conexão, do grupo de conexão, esse ambiente ali de comunhão, de se divertir, dos jogos, né? das arengas com o Uno ali. Mas é um ambiente mesmo de gerar essa comunhão, esse ambiente que vai te trazer uma liberdade para saber que todo mundo que está ali ao seu lado é gente como você, né? É um discípulo de Jesus como você, precisa se conectar. Nós sozinhos não conseguimos alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos de pessoas ali ao nosso lado, avançando conosco, fazendo com que nós cresçamos, e o grupo de conexão é esse ambiente, para você também estar desenvolvendo dons e talentos. Amém? Aleluia, eu queria que o pessoal passasse aí a segunda imagem, por favor. Me ajuda aí, produção. Sabe, gente, esse é um dos nossos lemas. Nós, quando pensamos em trazer o grupo de conexão para os jovens, para o departamento de jovens, nós pensamos em alguém que já estava promovendo isso. E nós fomos lá com o pessoal de Petrolina, um abraço para o pastor Pedro aí, que nos ajudou nesse processo. E uma das coisas que o pastor Edson de Lira fala sobre o grupo de conexão é que o grupo de conexão, ele permite que a gente seja grande o suficiente para servir você, para te servir, para te alcançar, enquanto igreja, enquanto grande grupo, mas através dos pequenos grupos, nós somos pequenos o suficiente para te conhecer. Então o grupo de conexão, ele permite que a gente te conheça mais de perto, que o teu líder te alcance, que o teu líder te toque. Então nós somos, enquanto igreja, enquanto departamento de jovens, podemos te servir através daqui do diaconato, podemos te servir através da comunicação, podemos te incluir também nesses serviços, para que você desenvolva outras áreas da sua vida, mas através do pequeno grupo nós podemos te conhecer mais de perto. E quantas pessoas nós não tivemos a oportunidade já de conhecer nesse 1 ano e pouquinho de GC que nós estamos fazendo? Pessoas que saíam, como eu falei, e entravam do culto e a gente não tinha esse contato, mas hoje nós conseguimos saber o nome, nós conseguimos saber de um líder como é que você está, se você está bem, se você está precisando de algum apoio, esse teu líder, esse auxiliar do grupo de conexão, passa para a gente algumas informações. Nós podemos gerar você em algumas áreas de oração que a gente entende que você precisa crescer. Então, através do grupo de conexão, nós tivemos essa possibilidade de te conhecer um pouco mais, de te alcançar um pouco mais na tua intimidade. Então, nós somos grandes aqui como departamento.
E esse departamento vai crescer ainda mais, amém? Nós cremos nisso, essa é uma palavra que Deus tem nos dado, crescimento, aumento. Então nós vamos avançar em algumas coisas, mas continuaremos tendo essa capacidade de te tocar. Se não eu, João, Suane e Poli, mais especificamente, mais aquele teu líder que está junto de você, você pode contar com ele. E tenha certeza que ele vai passar para a gente aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando. E nós vamos conseguir te alcançar de uma maneira mais efetiva. Fazer com que você alcance aquilo que Deus tem para você. Que você chegue à plenitude do conhecimento. Daquilo que nos cabe enquanto responsabilidade de liderança. De fazer e favorecer que isso aconteça. Daquilo que nos é permitido. Então, eu queria mesmo que você entendesse e gerasse expectativa para aquelas pessoas que você tem orado. Para aquelas pessoas que você tem pensado. Sabe, nós temos proposto mesmo para os líderes de GC que eles desafiem vocês a orar por outras pessoas. Pessoas do teu trabalho, pessoas da tua escola, pessoas da tua universidade. Sabe que Deus tem colocado algo no seu coração por ela, intercede por essas pessoas, para que essas pessoas, e convida elas, para que elas possam participar do teu grupo de conexão. Talvez essa pessoa não tenha ainda uma disposição de vir participar de um culto aqui conosco na igreja. Mas eu tenho certeza que se você convidar ela para esse ambiente de mais intimidade, que é favorecido, que é permitido ali no grupo de conexão, essa pessoa ela pode ser alcançada pela palavra de Deus e ter a sua vida transformada, assim como a sua vida tem sido. O GC também é um ambiente de evangelização. Pessoal, pode passar a outra imagem, por favor. Você entende isso? Diga comigo, grandes o suficientes para servir e pequenos o suficiente para te conhecer. Aleluia. E nós temos alguns pilares, alguns pontos que nós queremos abordar dentro do grupo de conexão. O evangelismo, como eu falei para você, e a integração de pessoas. As pessoas elas vão ser tocadas, vão ser chamadas, vão ser alcançadas por você, para que eles cheguem mesmo a um grupo de conexão, participem daquelas reuniões e ela seja integrada, a vida, a família de Deus, seja integrada a esse grande grupo. Você glorifica a Deus por você ter a oportunidade de estar aqui cultuando a Ele. Amém? Então nós temos que alcançar as pessoas, e como eu falei para você, o grupo de conexão é essa porta, é essa oportunidade. Então eu te estimulo mesmo a convidar pessoas para participarem, para irem para as reuniões. Lota o teu grupo de conexão, faz como o GC lá da Liberdade, com gratidão, que não cabe mais ninguém na casa dele lá. Ele já vai multiplicar agora. Então, propõe que o teu grupo de conexão se multiplique também. De que forma? Alcançando as pessoas. Alcançando, sendo essa mão estendida para que as pessoas cheguem ali por meio do grupo de conexão. No finalzinho do ano passado, nós tivemos pessoas que foram batizadas. Tem alguém aqui que foi batizado ano passado e estava no GC? Aleluia, temos pessoas aqui, aleluia, por meio do GC foram batizadas. Então é esse ambiente mesmo de evangelismo, de integração. Também é um ambiente de pastoreio e discipulado. Você pode contar, sabe, os líderes que estão aí te liderando no grupo de conexão, eles são pessoas da nossa confiança. Então você pode contar com essas pessoas, se deixar ser discipulado. Eu não vou falar muito sobre isso, que eu quero tratar um pouquinho hoje à noite ainda sobre essa questão do discipulado. Mas se permita ser alcançado pelo líder, se permita ser alcançado pelo auxiliar, pelas pessoas que te acompanham ali, que talvez tenham um pouco mais de maturidade na fé e podem te auxiliar em alguma coisa. Confia nessas pessoas, para que elas te alcancem. Se permita ser trabalhada, se permita ser moldado em algumas áreas, talvez que algum deles enxerguem, possam te auxiliar, possam te corrigir em amor, amém? Para que você cresça, para que você se desenvolva naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós temos um outro ponto que é a comunhão, e o GC a gente tem visto como aquele ambiente mesmo de comunhão. Nós chegamos nos grupos, geralmente a gente chega no finalzinho, tá tendo em alguns grupos a gente chega no final, tem um lanche, tem o ambiente das brincadeiras, tem os irmãos subindo na mesa, então nós temos ali aquele ambiente de interação e nós queremos estimular você a manter isso mais. E deixa eu te dizer, se teu líder
não convida muito vocês para sair aí, eu estimulo vocês a gerarem isso dentro do grupo de conexão. Como? Movimentarem lá o grupo de conexão. O grupo de conexão ele tem o intuito de ser uma família mesmo. Não espera somente as reuniões na última quinta, nem somente no segundo sábado. Mas se você quiser se reunir para assistir um filme, se você quiser se reunir para sair, para comer alguma coisa, né? Se você quer fazer algum movimento de esporte, aí tem uma galera que gosta de ir pro beach tênis, né? Tem uma galera que gosta de jogar o futebol. Então, gente, se movimentem mesmo dentro do grupo de vocês. Se está ainda nessa necessidade, se você enxerga isso, promove isso dentro do teu grupo, né? Faz com que esse grupo se movimente e que as pessoas sejam alcançadas também por esse ambiente de comunhão, não somente no dia que acontece o grupo de conexão, mas fora dele também. Torna esse ambiente um ambiente de família. Amém? Torna esse ambiente um ambiente de comunhão. Crescemos nisso também quando estamos juntos, quando vemos a vida um do outro. Aquilo que ele faz, aquilo que ele promove, nós também crescemos nisso. Amém? É um ambiente também de treinamento de líderes. As pessoas têm olhado para você, estão enxergando você, os seus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, para te promover, para fazer com que você cresça, para fazer com que você avance, para fazer com que você se desenvolva nisso. Nós tivemos o tema do último GC, desenvolvendo os talentos. E quantos talentos nós temos aqui em vocês, no corpo. Nós sabemos que Deus confiou a vocês dons, talentos, para cumprir algo, para ser participante de algo no corpo. E nós queremos que você desenvolva isso, queremos que você cresça nisso. Queremos que você seja alcançado a ponto de você poder realizar e fazer aquilo que Deus quer que você faça, realizar aquilo que Ele tem de expectativa para você. Seja aqui dentro da igreja, seja fora dela, na sua profissão, na sua universidade. Para que você possa também alcançar outras pessoas. E nós temos como uma dos nossos pilares também o crescimento e a multiplicação. Deus tem falado conosco sobre isso. Deus tem falado conosco sobre sermos, sobre avançarmos nisso, sobre crermos mais nisso. Você lembra que João trouxe aqui, né, o nosso objetivo de alcançar 300 jovens aqui em Campina Grande. E eu sei que isso é muito palpável, a gente consegue alcançar isso. Eu falei para você aqui naquele dia que se cada um de nós aqui conseguirmos trazer 2 pessoas durante o ano inteiro, né, ser desafiado a isso, a orar por alguém, a gerar alguém e fazer com que essa pessoa chegue aqui, nós vamos alcançar esse objetivo com muita facilidade. E eu creio mesmo, se você sendo esse agente de transformação, esse agente de alcançar as pessoas dentro da nossa cidade, dentro de Campina Grande, existe um povo aqui que está esperando por você, não somente lá fora, mas aqui dentro da nossa cidade existem pessoas com a expectativa e que talvez eu não toque, talvez João não toque, Suane, Poli, mas você pode alcançar no ambiente onde você está, sendo um discípulo, promovendo isso. Amém? Então diga comigo, eu amo o grupo de conexão. Mais forte, eu amo o grupo de conexão. Gente, abraça essa visão. Acolhe ela no teu coração para que você possa avançar, para que você possa experimentar do favor de Deus também nisso, alcançando as pessoas. E sabe como um dos nossos pontos é esse ponto de pastoreio e discipulado. Eu queria tratar um pouquinho essa noite sobre esse ponto em específico. Nós entendemos que estamos em um tempo, né, em uma fase onde Deus quer que a gente te conheça um pouquinho mais de perto mesmo. Mas que você precisa entender o que é ser um discípulo. Você precisa entender, e eu também, quais são as características de alguém que é discípulo, para que a gente se permita ser discipulado e para que a gente possa discipular a outros. Amém? Então eu queria pedir aos meninos aí que passassem a outra imagem. Nós vamos usar esse texto de Mateus 28, 18 e 20. Eu queria que você lesse comigo. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos. Leia comigo. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra
foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia! É muito comum nós lermos esse trecho e a gente associar somente aquele aspecto do id, do imperativo id. Mas deixa eu te dizer, da mesma maneira que Deus nos enviou a ir, Ele também nos enviou a fazer discípulos. Diga comigo, fazer discípulos. Sabe, nós precisamos também abraçar, acolher, não somente o ir, mas também o firmar as pessoas através do discipulado. Quando nós alcançamos as pessoas, nós precisamos formar Cristo nelas, até que elas cheguem à varonilidade, à plenitude daquilo que Deus quer para elas. Deixa eu te dizer algo, uma vez eu estava conversando com o Espírito Santo sobre isso, e nessa conversa, falando sobre discipulado, eu perguntando ao Espírito Santo sobre isso, e ele me disse: Alex, quando você vê uma notícia de alguém que teve um filho e abandonou esse filho numa lixeira ou jogou esse filho de algum outro lugar, qual é o sentimento que você tem? E eu falei, eu tenho um sentimento de revolta. Você teria esse sentimento também ou não? Sim ou não? Então, quando eu vejo algo desse tipo, quando eu vejo uma notícia dessa forma, eu tenho esse sentimento mesmo de revolta. E o Espírito Santo, ele falou comigo. Então deixa eu te dizer algo, Alex. Quando você anuncia a palavra, e aquela pessoa que você anuncia a palavra, ela é alcançada e ela nasce de novo, e você não dá continuidade ao discipulado, é irresponsabilidade. É semelhante a isso que eu acabei de passar para você como imagem. Então, quando nós alcançamos as pessoas e trazemos ela para esse ambiente, e essa pessoa ela é alcançada pela palavra, e ela nasce de novo, eu não posso ser irresponsável, né, de não dar continuidade, acompanhar essa pessoa, dar o leite, fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva, a ponto de que ela tenha a liberdade de caminhar com seus próprios pés. Se eu não fizer isso, eu estou sendo irresponsável da mesma maneira como o Espírito Santo me mostrou nessa imagem. Como aquelas pessoas que abandonam os seus filhos. Então, quando nós geramos, por isso que eu falo para você, não é somente ir, mas é também fazer o discípulo. É fazer com que essa pessoa ela se firme, é fazer com que essa pessoa se estabeleça, é fazer com que essa pessoa ela caminhe dentro dos valores, dentro dos princípios, que ela entenda o que é ser um filho de Deus, o que é ser um discípulo. E ela dê continuidade a ponto de que ela possa alcançar outros e outros e outros e tornar também esses outros filhos semelhantes, discípulos. Amém? Você entende isso? Então diga comigo. Eu não serei irresponsável. Nós precisamos entender quem somos e o que somos enquanto discípulos e o que é um discípulo. Eu queria pedir para os meninos colocarem a outra imagem, por favor. Eu coloquei aí, para fazer discípulos, eu preciso entender o que é ser um discípulo. Sabe? Eu estabeleci aqui 5 pontos, pelo menos, para a gente entender o que é ser um discípulo. Mas tem alguns outros mais. E eu queria dizer para você que um discípulo é alguém que nasceu de novo e se tornou filho de Deus. Amém? Então, se você nasceu de novo, você se tornou filho, você é um discípulo. Lá em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, através do anúncio, através do ir, nós formamos filhos, nós
fazemos com que as pessoas, por meio do Espírito Santo, entendam aquela palavra e elas nasçam de novo, por um agir do Espírito Santo. Em João 1,12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós anunciamos, as pessoas ouvem, elas creem com o seu coração e elas confessam que Jesus é o Senhor. E aí então elas são salvas. Lá em Gálatas 3, 26, 27 diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Então, para ser um discípulo de Jesus, você precisa nascer de novo e você precisa se tornar filho dele. Você recebe a palavra no seu coração. Você ouve, ela cai no seu coração como uma boa semente, ela produz um fruto de arrependimento na sua vida. E você chega a ele e se torna um filho. As pessoas dizem por aí, no geral, eu sou filho de Deus. Mas deixa eu te dizer, se você está aqui hoje e não está nessa condição, é necessário que você ouça a palavra, que você creia, que você confesse essa palavra, que você se torne filho de Deus. Aleluia. O segundo ponto, o discípulo, pode passar pessoal, é alguém que ama a Jesus mais do que tudo e renunciou ao mundo e às coisas dele. O discípulo é alguém que ama a Jesus mais do que tudo e renunciou ao mundo e às coisas dele. Deixa eu te dizer, não tem como vir para Jesus e manter as mesmas práticas. Não tem como vir para Jesus, ser alcançado por essa palavra e permanecer da mesma forma. Nós somos lavados pela água da sua palavra, nós somos instruídos pelo Espírito Santo que nos revela toda a verdade. E essas coisas dentro de nós vão provocando uma transformação. Amém? Então nós somos alcançados pela palavra, nós nos tornamos filhos, mas nós não permanecemos da mesma forma. O mundo não tem mais a atração para a gente. Se nós somos discípulos, nós deixamos de lado o amor do mundo e as outras coisas. Nós não olhamos, Eu gosto de uma coisa que João fala, nós queimamos as pontes com o passado. Você não pode vir para Jesus e ficar com o pé atrás. Aquela história, o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Você não tem essa condição mais. Você é justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Lá em Lucas 14, 26, 27 e 33 diz o seguinte: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Diga, tudo o que possui. Sabe, a nossa vida não é mais nossa. Deixa eu te dizer, se você não sabia disso, eu quero trazer essa novidade para você. A sua vida não lhe pertence mais. A sua vida pertence ao Senhor. A sua prática, a sua conduta, a sua forma de postar nas redes sociais, a sua forma de se vestir, a sua forma de conversar, a sua forma de lidar com o seu irmão, não condiz mais com as coisas do mundo. Você não pertence mais a você. Tem alguém que dirige a tua vida, tem alguém que governa você. Diga, é necessário que eu abra mão de tudo. Deixa eu te dizer algo. Tudo significa o quê? Tudo. Tudo significa tudo. Quando Jesus fala pra gente que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, Ele está dizendo onde está o que você tem de mais precioso e mais valioso, o seu tudo, ali está o seu coração. Muitas vezes nós fazemos planos sem pensar naquilo que Jesus ele pensa, sem perguntar, Senhor, quer que eu faça isso? Senhor, quer que eu faça esse curso? Medicina é para mim mesmo? Eu vou fazer só porque é o melhor curso. Todo mundo quer fazer, todo mundo deseja fazer.
O Senhor tem um propósito. Sabe, se Deus te pedisse para você fazer um curso que não tem nada a ver com medicina, mas que Ele te levaria a um lugar estratégico onde Ele quer, você estaria disposto a abrir mão? Tudo é tudo. Quando os discípulos, mas Alex, eu vou abrir mão de tudo que diz respeito à minha vida. Pedro, em um desses momentos onde Jesus estava falando às pessoas, né, e estava falando com um jovem rico lá, e Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, casa, família. E Jesus falou: Pedro, aqueles que deixaram tudo, família, trabalho, terras, por amor do meu nome, tenha certeza, receberão muito mais nessa vida e na próxima. Nós precisamos entender que se Deus está no governo da nossa vida, Ele não é irresponsável. Ele vai te fazer chegar num plano estratégico, específico, que você vai ser feliz naquilo, independente se é a tua vontade ou não, mas é a vontade dEle. E nós estando na vontade, a gente estando na vontade dEle, Ele vai fazer com que a alegria seja plena e perfeita. Então deixa eu te dizer algo, não se prende às coisas desse mundo. Eu dei somente um exemplo, mas não se prende ao teu carro, não se prende à tua vida profissional. Eu quero me tornar o maior profissional, eu quero ter tantos milhões e milhões. Cara, se for para ter isso, amém. É propósito de Deus, é do desejo do coração de Deus que você alcance. Mas tenha certeza, é dele, não é seu. Se Ele te pedir para você, se você for milionário e Ele te pedir para dar tudo, é tudo. Você tem que dar. O jovem rico não conseguiu alcançar a plenitude daquilo que Deus tinha para ele, porque ele se prendeu às coisas desse mundo. E não é possível ser discípulo se você não estiver desgarrado, desarraigado de tudo o que diz respeito ao que está aqui na terra. Isso significa não ter nada por precioso. Não tenha nada por precioso. Planeje-se, faça tudo, mas não tenha nada por precioso. Entenda, Pai, eu quero estar no centro da Tua vontade, porque eu sei que o centro da Tua vontade é esse lugar perfeito, independente de se é a minha ou não, mas eu quero estar na Tua vontade. Aleluia. Marcos 1, 16, 20 diz: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No momento instante, diga, no momento instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus também viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Oh, eu não sei onde você está, em qual nível você está, e se você está na condição desses empresários. Deixa eu te dizer, Pedro era empresário. A gente tem um empresário Pedro aqui também. A gente tinha Tiago aqui também, era empresário. Sabe, se o Senhor chegasse hoje para você e dissesse: larga o teu emprego, que eu quero fazer com que você seja um pescador de homens. Larga a tua universidade. Gente, eu falo isso aqui para vocês com uma convicção que há no meu coração. Eu estou galgando coisas na minha vida. Profissionalmente eu estou avançando. Mas sabe, eu não tenho nada disso por precioso. Meu doutorado não é meu, ele é do Senhor. A hora que Ele quiser pedir é dele. Eu estou falando isso para você aqui porque eu já falei para Ele diversas vezes. Não tenho isso por precioso. E eu quero trazer essa consciência para você. O que é precioso para você, você está disposto a entregar isso? E eu não quero te dizer isso aqui, eu entendo que a sua profissão ela é um ambiente de você alcançar outras pessoas. Entenda? Comigo aqui, fica comigo. Mas talvez se Deus tivesse outro propósito, isso fala de um apego. Estou falando de um apego. A tal ponto de você não se submeter àquilo que Deus tem para você. Você entende isso?
Então você não pode ter esse apego àquilo. Se você é apegado a alguma coisa, seja ela qual for, se liberta disso. Para que Deus trabalhe e atue através da sua vida, naquilo que Ele quer especificamente. Aleluia. Terceiro, pode colocar, pessoal. Um discípulo, ele é uma cópia do seu mestre, Jesus, e faz outros serem uma cópia também. Aleluia. Mateus 10, 25 diz assim: para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. Mateus 28, 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. 1 Coríntios 11, 1, Paulo falando aos Coríntios, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, um discípulo, ele faz outros discípulos. Diga comigo, um discípulo faz outros discípulos. Por isso que eu digo para você, tenha isso no seu coração, se coloca nessa posição, de dentro do teu grupo de conexão, ser uma ponte para que pessoas cheguem nele, para que pessoas sejam alcançadas e para que você possa formar neles esse discipulado, fazer com que eles sejam também discípulos igual a você. Aleluia. Nós estivemos lá no GC de Pamela e Júnior, quinta-feira, e nós presenciamos várias cenas lá onde o pessoal estava falando para eles ali coisas que eles tinham realizado na vida deles, e como eu fiquei impactado com aquilo. E um dos testemunhos, Poli gravou, e eu pedi para Pedrão soltar agora. Eu queria que ele colocasse aí, por favor, Pedrão, para o pessoal ouvir. Bora aí. Outro dia marca. Enfim, eu tenho vocês como referência e eu levo isso, eu sou muito competitivo. Assim, as pessoas que eu vejo como referência, eu quero chegar pelo menos no nível delas. Não falo em competitividade, falo assim, como pessoa. Entendeu? E vocês, para mim, é como se no meio de muita gente vocês tivessem uma estrela, que de onde eu olhasse, vocês dois brilhassem, entendeu? Que fosse impossível não ver vocês. Então, para mim, se eu não tentar seguir isso aí, é uma falta de respeito com vocês. Entendeu? Eu até fico com vergonha porque eu queria estar mais próximo de Deus. Eu acredito que eu tenho que dar mais, eu tenho que ter mais postura, mais coragem, e não estou conseguindo ainda. Eu sinto que eu estou muito distante, eu não quero isso. Que é uma falta de respeito com vocês também. Vocês me aproximaram de Deus porque eu vou para longe. Entendeu? Eu não quero isso para mim não. Eu quero que vocês olhem para mim e enxerguem uma pessoa de Deus também. Quero dizer também que onde vocês estiverem, seja aqui ou em outro continente, pode contar comigo que eu vou ajudar vocês. Nunca vou esquecer vocês, não. Obrigado por tudo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uau! Deixa eu te dizer, pessoas são importantes para Deus. É o que há de mais importante. Eu trago isso no meu coração. Isso aqui é Jonathan, né? Pedi para ele autorizar passar para vocês aqui. E Jonathan chegou aqui no final do ano passado. A gente conectou ele a um grupo de conexão com o Júnior. E nós estamos vendo aquilo que eles tiveram a oportunidade de ser marcados naquele ambiente. E eu coloquei isso aqui mesmo para você gerar expectativa no teu coração. Se você não tem nenhum desejo ainda de ser um líder de GC, eu te estimulo a gerar esse desejo no teu coração. De alcançar as pessoas, de tocar as pessoas, de ser um exemplo como Pamela e Júnior foram para Jonatas. Marcar. É uma cópia do Mestre Jesus e faz outros serem cópia. Que satisfação, que alegria saber que eu e você estamos marcando outras pessoas, fazendo com que elas se tornem semelhantes a Jesus. Esse é o nosso objetivo principal. Fazer com que as pessoas se acheguem a Ele, tenham sua vida transformada, tenham essa expectativa, tenham esse desejo de estar mais perto de Deus, de estar mais próximo dEle. Precisamos fazer
cópias de Jesus, sendo cópias também dele. Chegar a essa proporção do que Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Precisamos, gente, ter essa expectativa no nosso coração. E eu lembro que no GC Júnior falando, tiveram tantos testemunhos, e Júnior e Pamela dizendo: a gente precisa fazer mais, a gente precisa fazer mais. Porque realmente aquilo que fez Deus descer foram pessoas. Foi eu e foi você. Não foram as nossas riquezas, não foram o nosso nível de instrução, não foi o nosso nível de instrução. Pelo contrário, foi eu e você. Nós somos importantes para Ele. As pessoas que estão ali fora, você precisa olhar para elas com a mesma importância que Jesus vê. Lembro que um dos momentos do Evangelho, Jesus olhou para as pessoas e ali diz que Ele teve compaixão. Um alto nível de misericórdia por aquelas pessoas. Olhar para elas e saber que elas precisavam dEle. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que aquelas pessoas, elas precisam de Jesus. Eu e você precisamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tinha. Quando nós nos deixarmos entender, quando nós tivermos essa dimensão de olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, tantas pessoas serão alcançadas simplesmente por um olhar que quebra ela, porque ela vai olhar em você e ela vai ver Jesus em você. Como o Jonathan falou de Pamela e Júnior, vocês são como uma estrela que a gente olha e não tem como você não ver Deus através de vocês. Nós precisamos ter esse mesmo anseio, não para a nossa glória, mas para que as pessoas elas olhem para nós e enxerguem em nós: existe algo diferente em você, eu quero isso que tem em você. Sabe, as pessoas estão cansadas de somente falarmos e demonstrarmos nada. As pessoas estão cansadas de virem a um culto e talvez uma palavra alcançar o coração dela, mas quando ela sai lá fora existe um crente que não é um discípulo e que queima aquilo que foi estabelecido aqui. Você precisa ser um discípulo. Não basta, as igrejas estão cheias de evangélicos, mas tem poucos discípulos nelas. E nós precisamos formar no caráter das pessoas Cristo, para que aquilo que a gente faça aqui não se perca, mas pelo contrário, lá fora, na tua universidade, no teu trabalho, no ambiente onde você circula, as pessoas olham para você e veem verdadeiramente que você é sal, que você é luz e que você resplandece no meio delas. Precisamos ter essa consciência. Aleluia. O próximo ponto: um verdadeiro discípulo ama aos outros como Jesus o ama. Lá em João 13, 34 e 35 diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Seu amor uns aos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Meu irmão, para de falar do teu irmão nas costas dele. Para de criticar o teu irmão. Ama-o na necessidade dele. Talvez aquilo seja uma falha de caráter, pode ser, mas você precisa amá-lo e desejar que aquela pessoa ela alcance um nível de plenitude em Deus. Orar até que Cristo seja formado nela. Você não é um juiz, você é um discípulo. Discípulos amam uns aos outros. Discípulos não julgam. 1 João 4, 7 e 8 diz: amados,
Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não seja um crítico. Seja alguém encorajador. Não queira passar a perna no seu irmão. Pelo contrário, seja alguém que levanta, que ergue, que estabelece aquela pessoa em Cristo. Nós temos um exemplo muito bom disso na Bíblia, que é Barnabé. Barnabé, quando Paulo chegou lá em Jerusalém, Paulo era pouco conhecido. Mas quando Paulo chegou naquele lugar, a Bíblia fala lá em Atos, que Barnabé resolveu ouvir a história. Ou, parafraseando um pouquinho aqui para você entender. Barnabé chega lá para ouvir. Eu vou ler aqui para você entender. Atos 9, 26 e 28. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente, em nome de Jesus. Nós conhecemos Paulo pelos feitos que Paulo realizou, tanto conhecimento, tantas epístolas escritas, tantas verdades reveladas que chegaram até nós e que nós podemos desfrutar disso, daquilo que Deus passou para ele. Mas existiu uma pessoa que pouco é lembrada, Barnabé. Quando ninguém acreditava em Paulo, quando ninguém confiava nele, quando ninguém amava a Paulo ainda, porque não conhecia, só tinha uma história velha de que ele perseguia a igreja e que matava todo mundo, Barnabé resolveu sentar e ouvir. Por que eu digo sentar e ouvir? Porque aqui diz que depois Barnabé contou aos apóstolos o que tinha ouvido de Paulo. Então deixa eu te dizer, amar o meu irmão implica também sentar com ele para ouvir a história dele, conhecê-lo, entender a sua trajetória, para ser depois alguém como Barnabé, encorajador. Deus me livre de Paulo ter tido contato com alguns crentes de hoje, porque tinha menosprezado. Quem és tu, Paulo? A gente já está num negócio aqui bom. Eu já estou, Barnabé, eu já estou aqui com os apóstolos, eu já conheço. Você não vai tomar minha vaga, não. Eu que vou crescer, eu que vou avançar. Paulo fica aí. Mas deixa eu te dizer, Barnabé teve coragem suficiente para pegar Paulo e levar a história dele para os apóstolos e promover Paulo. Isso aqui é só um pedacinho do que Barnabé fez. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas houve alguém que encorajou Paulo. Seja alguém que ouve a história da pessoa, que ouve, que está atento e que promove. Deixa eu te dizer, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, nenhuma outra pessoa vai tomar essa direção. Porque cada um de nós temos um plano específico em que Deus quer trabalhar através da nossa vida para alcançar algo. Fomos gerados com um propósito. Mas você precisa de pessoas perto de você que te apoiem nisso, te levantem e façam você alcançar isso. Que encorajem. Você pode ser a pessoa encorajada, mas eu te estimulo a ser a pessoa que encoraja outros a serem como Deus é. Barnabé era um encorajador. Diga, eu serei um discípulo encorajador, um consolador. Aleluia. Precisamos amar uns aos outros, ter essa identidade. O último ponto. Para fazer discípulos, eu preciso entender que ser um discípulo
é obedecer e permanecer na palavra e dar frutos. Nós precisamos estar em Deus, nós precisamos estar ligados a Jesus, ouvir a sua palavra, se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, que nos revela quem Jesus é, para continuar dando fruto. Então eu preciso obedecer a palavra, obedecer ao ensino, estar submisso às lideranças, porque a palavra fala sobre isso. Estar dentro daquilo que a palavra me revela, obedecer, cumprir os mandamentos, os estatutos estabelecidos. Lá em João 8,31 diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Você precisa ter o cuidado de ouvir, de compreender as palavras que Jesus disse. Ser fortalecido nisso. Para quê? Para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Ser fortalecido na palavra. Nós estamos no ano do Rema. Experimente o poder. Sabe, eu te estimulo a fazer o Rema esse ano, a aprender a palavra, permanecer firme nela, ser estabelecido na rocha, no firme fundamento, que não vai te demover, que nada vai te demover daquele lugar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer situação que apareça na sua vida. Seja firme, seja estabelecido, obedeça a palavra, permaneça na palavra, leia a palavra, obedeça a palavra e dê frutos. Aleluia. João 15:5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. E é só nele, a videira verdadeira, que nós podemos avançar e cumprir e dar frutos. João 14:21 diz: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se você quer que Jesus se revele mais para você, mergulhe na palavra. Não é somente você se alimentar de pequenas migalhas, vindo um culto, somente uma vez na semana. Todo dia, Jesus anseia por te ensinar algo. Todo dia o Espírito Santo está ali para te revelar algo novo da palavra. Todo dia existe uma porção que você pode absorver. Caminha no teu trabalho, no ônibus, no Uber, no seu carro, meditando na palavra. Deixa vir ao teu espírito algo e rumina aquilo mesmo, para que aquilo seja fortalecido dentro de você e você permaneça firme como um discípulo, obedecendo aquilo. Sabe, gente, quanto mais nós nos expomos à palavra, mais ela revela coisas em nós que nós precisamos amadurecer, crescer e melhorar. Nós precisamos estar inteirados disso. Aleluia. E eu queria finalizar colocando para você algo aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu perguntei para ele sobre aquilo. E eu disse: Espírito Santo, então o que é discipular? E ele disse: discipular é um ato de amor. E como um ato de amor requer o mesmo sentimento demonstrado por Deus a nós. Ele nos amou ainda imperfeitos. Ele nos amou ainda pecadores. Eu preciso amar as pessoas que Deus me confiou com o mesmo tipo de amor. Um amor que acredita que aquela pessoa chegará ao pleno conhecimento do Senhor. Acreditar que Cristo será formado nela. Paulo identificou esse amor quando disse que se deixaria gastar, quando ao preferir estar com o Senhor, resolveu, por causa de seus filhos na fé, ficar um pouco mais e vê-los se desenvolver.
Diga comigo, discipular é um ato de amor. Você concorda comigo que aquelas pessoas que tiveram filho e que abandonam esses filhos em algum lugar, elas estão sem um mínimo de amor? Então, se nós não tivermos esse sentimento de, ao ganhar as pessoas, formar nelas essas características, ser isso e formar isso nelas, nós não vamos estar amando elas. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento, o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, o mesmo sentimento que estava no coração de Deus quando resolveu nos amar, sendo nós ainda pecadores. O mesmo sentimento que Paulo aprendeu, que Barnabé tinha. Aleluia. Nós precisamos ter essa consciência. Ganhar é importante, mas discipular também. Ir é importante, mas fundamentar a pessoa em Cristo é também. Eu não posso ser irresponsável de somente anunciar, sem fazer com que aquela pessoa ela se firme nas verdades da palavra. Talvez você não faça isso, você seja aquele que vai ganhar, mas você precisa colocar essa pessoa debaixo de alguém que a discipule. Deixa eu te dizer algo. Se deixe ser discipulado. Sabe, o discipulado às vezes ele é um pouco confrontante. Porque eu não sei você, mas Pedro andava com Jesus. E em algum momento Pedro teve a revelação de quem era Jesus e disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: muito bem, Pedro, o Pai te revelou isso. Depois, em um outro momento, Pedro disse, Jesus estava anunciando ali o que ia acontecer com ele, e Pedro disse para ele: não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso. E Jesus, para o mesmo Pedro que disse: muito bem, Pedro, ele também disse: para trás de mim, Satanás. Eu e você estamos dispostos a sermos confrontados pelas pessoas que nos discipulam, tanto para dizer para você: muito bem, você está no caminho certo, como também dizer para você: se ajeite, se corrija, você precisa mudar a sua forma de vestir, você precisa mudar a forma de postar no Instagram, você precisa mudar a forma como você serve no culto, você precisa mudar a forma como você fala com o seu irmão, você precisa mudar a forma como o seu pensamento está colocado, ser renovado pela palavra de Deus, ser confrontado pela palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo. As pessoas que estão ao teu lado, que Deus levantou para estarem perto de você, você precisa se abrir para que essas pessoas te discipulem. Seja aqui, quando estão ministrando a palavra, seja na tua intimidade, seja no teu dia a dia, seja vendo uma falha em alguma coisa no seu caráter que precisa ser modificado, precisa ser melhorado. Para quê, Alex? Para que você se torne cada vez mais uma cópia perfeita de quem Jesus é. Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser completo. Mas deixa eu te dizer algo. Às vezes você quer se estribar no seu próprio conhecimento. Eu e você, eu me incluo nisso também. Em que sentido, Alex? Às vezes nós estribamos no nosso próprio conhecimento quando nós não permitimos que pessoas mais experientes que nós cheguem até nós e tragam um ajuste, uma correção. O próprio Espírito Santo, ele vai denunciar que você está errando em algumas coisas. Mas Deus levantou pessoas. Quantos lembram aqui que Deus estabeleceu, né, os ministérios, os dons ministeriais? Para quê mesmo? Para o aperfeiçoamento da igreja. Você é a igreja? Então, se você é a igreja, assim como eu sou a igreja, nós precisamos ser aperfeiçoados. E são as pessoas que estão e foram levantadas, estabelecidas nisso, para te aconselhar, para te orientar, para te instruir. Tudo isso em um ato de amor.
Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se alguém chega para você e te corrige em alguma falha que você está cometendo, não endureça seu coração. Saiba que isso é um ato de amor. Estamos aqui para crescer juntos. Amém? Você entendeu o que é ser um discípulo? Eu não coloquei aqui, mas um outro ponto é também ser cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, seja revestido dele, para que você possa ir anunciar com ousadia a palavra e se tornar discípulo através da revelação da verdade que ele fala para a gente de Jesus e formando discípulos em outros. Você foi alcançado por essa palavra essa noite? Então, fica de pé. Aleluia. A gente está encerrando. Levanta as tuas mãos um pouco ao Senhor. Diz para Ele que você quer se tornar esse discípulo. Aleluia. Diga para Ele, se você está aqui hoje e não é nascido de novo, que você quer nascer de novo, se tornar seu filho. Se você já é nascido de novo e você tem alguma coisa ainda que acha que precisa renunciar do mundo e daquilo que está presente nele e amar a Jesus mais do que tudo, fala para Ele isso. Jesus, eu quero te amar mais do que tudo. Eu não quero ter a minha vida por preciosa, mas eu quero me deixar gastar dentro do teu propósito, dentro da tua vontade. Diz para Ele, Jesus, eu quero ser uma cópia sua, fazer com que outros também sejam. Eu quero ser luz,